Bom, pessoal, boa noite. Essa semana a gente vai ter uma convidada de uma área diferente, uma gineco-obstetra, doutora Fernanda Couto Fernandes de Oliveira, e a gente tem visto alguns casos juntos, e foi esse último que chamou bastante a atenção da gente, né? Você quer se apresentar, Fernanda? Eu sei que você é super cheia de atividades nessa coisa que você faz de pré-natal. Conta para a gente um pouco o que você faz aí, só para... Eu sou assistente da escola, sou técnica administrativa, né? Então, sou preceptora, né, dos residentes, fico com o 6º ano também, e eu fico nos pré-natais de alto risco. Então, eu vejo transplante renal e hipertensão, as doenças reumáticas, todas, mas a mais frequente é lúpus, né? Artrite reumatoide, esclerose sistêmica, a idade materna avançada, que há 20 anos eu acompanho as pacientes acima de 35 anos, e as tromboses, que são trombofilias. Olha que coisa legal. Essas coisinhas light. E o meu consultório, acho que já é a 6ª ou 7ª paciente que aparece colestase. Eu acho que só tem essas daí em São Paulo, nós vamos parar aqui. Então, mas eu acho legal porque eu te sigo no Instagram e você tem muita atividade legal. Você quer falar um pouco o que você faz? Porque nós temos, inclusive, uma das nossas médicas foi sua paciente. Ah, é? Andréa. Ah, que legal. Eu acho que você tem bastante atividade nessas formações de pré-natal aí, com os pais, com outras coisas que você faz, acho bem legal. Então, na verdade, aí no consultório, a equipe toda obstétrica é da Unifesp, né? Alguns já saíram, tem eu e o Felipe também é um médico de total alto risco, que é da cardiopatia, só coisa grave. E aí a gente tem um trabalho a gente faz curso com os pais, né, de gestante, acaba tendo acompanhamento fisioterápico, aborda a paternidade também, o Felipe trabalha com isso, e a parte psicológica, e de pediatria, então é muito legal. Eu acho que o que você vê muito é a parte do consultório privado. Acho bem legal a atividade que você mostra lá. Sim. Bom, vamos começar, gente. Esse é um caso curto, mas eu acho que ele tem alguns dados bastante interessantes para a gente avaliar. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Ah, não, peraí. Peraí. Oi, Virgínia Figueiredo, boa noite. Está fechado o seu microfone. Tudo bem? Como é que você está? Bem, bem-vinda. Obrigada. Pode ir? Pode, só clica no ocultar ali para... Então, essa paciente, eu atendi a primeira vez no dia 18 de outubro desse ano. 19, desculpa. E a história dela era bem curtinha. Ela tem 33 anos, é psicóloga, natural de Fortaleza e procedente de São Paulo. E ela queixou que tinha tido prurido por 2 dias, uma semana antes, no corpo todo. E tinha sumido, tinha ficado bem pontual, estava bem esporádica. Ela estava com uma gravidez de 30 semanas e 4/7. E há 2 dias ela tinha feito exames laboratoriais e as enzimas hepáticas estavam alteradas. Ela também tinha feito um ecocardiograma no bebê que apresentava arritmia. Ela repetiu os exames há um dia, eles tinham alteradas, e ela veio comigo. Ela conta que a gravidez estava sem intercorrência até o momento, ela tinha ganho 11 quilos, não tinha queixa cardiorrespiratória, o intestino tinha ficado mais preso depois que ela suplementava com ferro, a urina estava mais escura pela manhã, mas ela estava só concentrada, dormindo bem, usando vitamina D, complexo vitamínico e suplementação de ferro.
e usava Cepaxone 3 vezes por semana por uma esclerose múltipla. Socialmente, não estava bebendo desde que tinha começado a gravidez, nunca fumou, usou anticoncepção na adolescência, depois DIU. É a segunda gravidez. A primeira ela tinha perdido com 6 semanas, e ela tem essa esclerose múltipla em tratamento. Ela tinha tido um quadro de neurite óptica, e ela, a lesão na ressonância que tinha sido diagnosticada regrediu, mas tinham aparecido outras na ressonância e não tinha manifestação clínica. O pai tinha falecido por um tumor hepático metastático, por um câncer de intestino grosso, e ele tinha hepatite B. A mãe vive saudável, que também teve 3 abortos, as irmãs eram saudáveis e tinha uma prima que tinha tido colestase gravídica aos 37 anos. O exame físico era normal, tinha um útero gravídico, e ela me trouxe esses exames. Essa hemoglobina de 10, um leucograma com 12.500, uma plaqueta normal, uma TGP 56, normal de 32, e uma TGO de 142 por normal de 33. Uma gama GT de 47 por normal de 41, uma fosfatase alcalina normal, uma bile normal, uma ferritina no limite de baixo, uma vitamina B12 normal, uma creatina normal, um TSH de 1,4, sorologias negativas, e incluindo tóxico e CMV, anticorpo antitreponêmico e urina normal. E trazia uma ecografia fetal que mostrava uma anatomia normal do bebê com uma arritmia supraventricular. Quando ela chegou, ela já tinha repetido os exames a pedido da Fernanda, e ela tinha feito no dia seguinte um outro hemograma, continuava um pouco anêmica, um pouco menos leucócito, uma plaqueta normal, e continuava com uma O de 32, uma P, desculpa, acho que eu errei aqui, uma P de 156, uma gama GT de 41 e uma fosfatase de 101. Tudo normal, bile normal, função de coagulação normal, ácidos biliares tinha colhido. Tinha feito um ultrassom de abdômen, com fígado era normal, vias biliares normais, tinha um útero gravídico, com feto único, com sinal de vitalidade, e tinha feito um ultrassom obstétrico. Mostrava um bebê com 1,674, com uma arritmia, e foi documentada uma arritmia durante o exame. Então, a pergunta é: quais os... Opa, isso não era para aparecer. Cadê a gente aqui? Alguém quer fazer uma hipótese diagnóstica? Sim. Quem que nossos residentes, a Isadora, viu? Oi, doutor. Oi. Ouvi o caso. Então, quando você começou a apresentar o caso, principalmente depois, quando já foi excluindo umas hipóteses diagnósticas, né? Então, já fez uma paciente gestante, já está já na segunda metade da gestação, com uma queixa de prurido. Inicialmente, a minha primeira hipótese foi a colestase intrahepática da gravidez, assim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, mas é claro que sempre a gente tem que excluir isso, pedir sorologias virais, avaliar se não pode ter, primeiro ver se tem uma colestase realmente laboratorial. Eu me surpreendi com os exames dela, que no caso as elevações mais importantes de enzimas são das aminotransferases, e ela fez uma ultrassonografia que também descartou, eu estava pensando em colestase a princípio, descartou colestase extrahepática, né, a ultrassonografia dela normal, com vias biliares normais, sem dilatação. Mas eu me surpreendi mesmo com os exames laboratoriais, de ter um predomínio de aminotransferases, de elevação de aminotransferases, apenas uma discreta elevação, eu acho que, de gama GT, né, e de fosfatase alcalina, mas bem discreta mesmo, né? Fosfatase está normal, a gama GT que está um pouquinho. A gama GT que está um pouco alterada, né? E, assim, considerando a hipótese que eu estava pensando pela clínica, né, por conta do prurido, de uma colestase intrahepática, eu acho que já não
entraria, mas foi solicitado os ácidos biliares, que ajuda tanto no diagnóstico, quanto também tem uma importância prognóstica, até levando em conta que o feto tem aí essa arritmia, não sei se teria uma associação com a colestase intrahepática. O que mais que eu ia falar? Diante disso, que ela tem essa alteração de aminotransferases, eu acho que e já foram excluídas vírus, questionar sobre o uso de medicações, de drogas, de chás fitoterápicos, como outra possível causa dessa elevação. Mas mesmo assim ainda me questiono o prurido, não sei se poderia ser uma causa cutânea primária, dermatológica mesmo, para justificar esse prurido, porque a princípio ela não tem colestase, né? Laboratorial não parece. Não tem, Alguém quer ajudar Isadora? Isadora, eu acho que o conceito da colestase intrahepática da gravidez, ela não se prende às enzimas canaliculares, né? A manifestação clínica predominantemente é prurido gestacional nesse período aí, a partir do final do segundo, começo do terceiro trimestre de gestação. Essa é a marca clínica da colestase intrahepática da gravidez. E, por mais paradoxal que pareça, o que você mais tem na bioquímica é a elevação de ALT, mais um pouco do que a AST. Essa paciente até tem um pouquinho mais AST do que a ALT. A fosfatase carece de importância até por conta da atividade trofoblástica gestacional, e a gama-GT nem sempre vai estar elevada, e ela pode estar mais elevada de acordo com a mutação genética que foi identificada. Quando você tem a mutação ABCB4 predominando aí a gama-GT pode ser até maior, né? Mas o diagnóstico é baseado no dado clínico e, particularmente, laboratorialmente, a dosagem dos ácidos biliares, né? Acima de 10 micrograma, milimol, né, por litro, e aí também, claro, o monitoramento desses valores para definir prognóstico. Eu acho que acima de 40 já é nocivo para o concepto, é uma doença mais agressiva ao bebê do que à mãe, ela é benigna para a mãe, mas é ruim para o feto, né? Então, eu acho que está dentro do escopo aí do raciocínio diagnóstico da história clínica que o doutor Eduardo apresentou. Eu acho que colestase intrahepática da gravidez é o diagnóstico diferencial mais relevante. Eu acho que não tem, laboratorialmente está tudo certo. Desculpa, acho que eu errei ali, é TGP maior que TGO, desculpa. Então tá. Fosfatase alcalina sempre normal e gama-GT tocada. Isso, a LT então Você maior. Você pensaria numa outra hipótese? E aí, se pensar assim, né, prurido gestacional, né, a primeira hipótese diagnóstica é essa, e se fosse pensar em colestase, né, não gestacional, obstrutiva, coledoclitíase, por exemplo, que poderia ser uma possibilidade, aí sim a gente encontraria as enzimas canaliculares com predomínio ali de relevância bioquímica, a imagem colaborando ali com dilatação de vias biliares, tanto intra quanto extra-hepática, aí seria uma colestase, obviamente, correndo por conta aí da história de litíase na gestação, mas eu acho que esses dois diagnósticos aí inicialmente seriam os diferenciais, mas não tendo nada para essa impressão litiásica, eu acho que colestase intrahepática da gravidez é a primeira impressão. CBP fica completamente adverso aí, porque ela é uma mulher jovem, desencadear uma expressão clínica de doença na gestação não é comum, e o padrão de enzima não colabora para essa impressão diagnóstica, né? Então, acho que até prova o contrário, quando a gente olha prurido gestacional, colestase intrahepática da gravidez é o diagnóstico mais provável, e das doenças hepáticas da gestação, ela é a mais prevalente, né? É mais um fenótipo, né, Gama? Sim. E aí, As colestases. Aí tem mais. E aí você vai ter que trabalhar depois com qual é a mutação genética implicada, né? Se é ABCB4, se é o ABCB11, o ABCBC2, se é o ATP8B1, e aí a mutação genética, eu acho que o último slide que o senhor falou que
vai agradar a doutora Lúcia e eu vou ficar impressionado também, acho que é a mutação genética, que vai deixar bem claro, né? E aí a gente vai poder fazer correlação, inclusive, com por que a gama-GT não está tão elevada ou só está discretamente alterada, né? Eu acho que aí a gente vai poder fazer essas correlações. De qualquer forma, essa fosfatase alcalina é estranha, né? Porque na gestação, independente de ter ou não colestase intrahepática da gestação, em geral, a fosfatase alcalina é acima do valor normal, porque você tem uma fração placentária, né? E que eleva a fosfatase alcalina. Então, na vigência de uma colestase e ainda de uma gestação, ela deveria ter fosfatase alcalina elevada e é normal no caso dela, né? Eu acho que foi correto afastar outras infecções, né? Porque ela tem uma alteração predominantemente de aminotransferases, e o Edu foi muito light lá com o prurido, né? Ele falou que durou uns 2 dias, foi embora sozinho, também não foi uma coisa que nos impressionou muito, assim, o quadro clínico de prurido, né? Então, acho que tinha obrigação de afastar outras infecções aí que puder, como foi feito, né? Com citomegalo, com tóxico, com hepatites, enfim, para ver se ela tinha alguma coisa crônica aí nesse fígado, enfim. Mas concordo que a hipótese de colestase intrahepática se impõe. Doutor Gama, que o senhor é nosso professor autoimune, essa esclerose múltipla te faz ficar preocupado com alguma coisa ou não? Na verdade, esclerose múltipla né, traz a possibilidade também de associações, né? Mas eu acho que, quando o senhor falou do Cepaxone, eu fui ver o que era rapidinho aqui, que é um imunomodulador, né, um acetato de glatirâmico, né, que é usado na esclerose múltipla, e eu fui ver se tinha alguma toxicidade hepática, não parece ter, né, nenhuma toxicidade hepática, e ela tem uma esclerose múltipla de comportamento, parece que muito bem controlado, né? Ela não fez pulsoterapia de corticoide, ela não usa esses imunobiológicos que atualmente são utilizados para esse fim, mas como toda doença, né, imunomediada, eu acho que tem aí o conceito da possibilidade de ter associações possíveis no futuro. Mas, nesse momento, olhando para o perfil hepático, eu acho que não, porque a gama-GT é modestazinha, a fosfatase alcalina está ali no limite normal, e o que ela tem de AST, né, é menos do que 5 vezes o limite superior do normal, então eu não veria assim, nenhuma autoimunidade sobreposta a esse conceito, não. Mas é possível, né? E a história familiar? Já tem uma prima, né, com colestase. Sugere, né, uma alteração aí genética, né, uma concentração familiar. Acho que é mais um dado, né? Tinha a história de um parente com hepatite B, mas você fez a sorologia, era toda negativa, né? Doença autoimune é sempre possível, né? Na gestação, em geral, elas ficam quietinhas e depois elas vão se manifestar mais no puerpério, né? Então, para aparecer alterações hepáticas agora na gestação é menos provável também. Depois a gente foi descobrir na internação, né? Que depois ele vai contar o resto, ela internou. E a mãe dela veio lá de Fortaleza. E a mãe teve um quadro de prurido muito intenso, teve uma gestação gemelar e provavelmente teve colestase também. Porque e os abassamentos? Existe essa agregação familiar, né, na colestase intrahepática da gravidez, né? Mais ou menos, né? Relatos de parente de primeiro grau, né? Virgínia, que você ia falar? A Lívia também quer falar. Eu perguntei dos abortamentos, a história da mãe com 3 abortos, aí já tem essa história da mãe também ter tido essa história do prurido, e ela teve um abortamento também, né?
Ela teve mais um abortamento bem precoce, daqueles que a maior parte das vezes é cromossomopatia. Esperado. Tá. Uhum. E da mãe, você não sabe a história? Da mãe não. A mãe conta umas histórias super enroladas. É que eu ia perguntar para você, Fernanda, se o raciocínio dos clínicos está indo bem. Acho que vocês sabem melhor que eu, né? Dessa parte. Mas, E assim, o que tinha, sinceramente, as outras colestases que eu tive eram prurido, e mesmo na escola, os pacientes da escola ou do consultório, eram prurido muito intenso. Era bem diferente dessa paciente. Ela estava indo embora, ela falou tchau para mim. Aí, quando ela estava levantando, ela falou, eu esqueci de te contar uma coisa, eu tô com uma coceira estranha. Eu falei, e é na mão, na palma da mão, na planta do pé? Não, é na barriga, no braço. Eu falei, mas te impede de dormir? Não, é muito fraquinho, é calor. Aí eu vou pro banho, saio do banho e melhoro. E passo um hidratante e melhoro. Eu falei, então senta aqui um pouquinho, deixa eu te pedir. Aí eu pedi tudo, pedi sal biliar, pedi tudo. Porque essa mulher já é encrencada, né? E aí o que eu pensei, eu vou fazer tudo de uma vez. Já liguei pro Edu e falei, pelo amor de Deus, olha, parece que se está começando alguma coisa, só que o que aconteceu nessa consulta, que foi totalmente atípico. Eu tenho ultrassom no consultório, eu coloquei a paciente para examinar, e no meio do ultrassom começou a fazer uma arritmia. E a história do prurido foi quando ela estava levantando para ir embora. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa estranha. Eu pedi os exames todos e fui estudar. E aí depois que eu achei várias coisas não, tem uns 2 trabalhos só. E aí eu vi que aquilo tinha relação e fiquei meio desesperada. E aí pedi todos os exames da investigação de tudo, esse ultrassom de abdômen, os exames todos. Pedi para repetir no dia seguinte. Eu falei, quem sabe está errado esse exame, né? Quem sabe? E aí já passou com o Eduardo e aí depois, eu não sei se é que vai contar o resto da história, né, da internação. Não, eu vou. Deixa eu contar. A Lilian quer perguntar. Oi, doutora Lívia. É a Lilian. Lilian? Ela tinha levantado a mão. Desculpa, acho que foi sem querer. Tá bom. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu estou aqui, continua. Então, as hipóteses, eu acho que eu sei, isso daqui fui eu pensando, e qual a conduta. A minha conduta, eu liguei para a Fernanda, eu falei interna e ursacol. Por quê? Porque eu acho que talvez ela também vai contar que os bebês morrem por arritmia. Então, eu fiquei preocupado se fosse uma colestase gravídica, com todas essas considerações que vocês fizeram, em relação à bioquímica, mas levando em conta a história familiar, eu acabei internando. E eu acho que daí, durante a internação... Peraí, acho que aqui eu já... Você quer contar o que aconteceu na internação, Fernanda? Sim. Eu sei que foi... Então, na internação, a gente tem esse problema do sal biliar demora, né? E ele levou 9 dias para ficar pronto. Entrou com o Ursacol, no dia seguinte, o prurido dela era praticamente nulo. Aí, não sei se você vai mostrar, a arritmia continuou, na verdade, no dia seguinte era muito frequente. Entrou com o Ursacol, ainda tinha episódios de arritmia, mas depois de uns 3, 4 dias já começou a ficar bem menos constante aquela arritmia, então ela fazia vários batimentos e uma ou outra extrasístole, e eu falei, mãe, não é possível, né? E em questão de, você vai mostrar a evolução? Acho que sim. Tá? Vou. Tá. Então, vamos mostrar a evolução depois que ela ficou no hospital, ela acabou... Ela ficou muito bem, ela ficou sem sintoma nenhum, praticamente. Daí ela começou a tomar o Ursacol, e eu tenho aqui todo o evolutivo dela, e ela começou a tomar aqui no dia 18, quando ela internou. Ela foi
Põe no flutuadinha. apresentação, que está muito pequenininho. Desculpa. Ela foi dando uma flutuada nas enzimas, até que no último controle ela está bem normal. E, como o Gama comentou em relação aos valores, o valor do ácido biliar, daquela coleta que a Fernanda já tinha pedido, chegou praticamente 9, 10 dias depois, mostrando que realmente era uma colestase gravídica. A gente considera o critério, um valor de 10 micromol por litro. E quando ela pediu um novo controle 15 dias depois, esse ácido biliar já tinha normalizado. Então, eu acho que a gente ficou mesmo com esse diagnóstico. Ela foi melhorando. O bebê também estava com todos os parâmetros legais. Eu não sei quanto tempo mais, se ela ainda mantém um pouco. É uma arritmia supraventricular, né? Sim, mas essa arritmia, Foi sumindo também. 3 semanas depois, você viu que os exames ficaram normais, e a arritmia, depois de umas 2 semanas do Ursacol, também revertiu completamente. Nunca mais teve arritmia até hoje. Ela está com 35 para 36 semanas já, e ela está ótima. Ela não tem sintoma nenhum, absolutamente nada. Mas, Fernanda, nesse momento que você recebe um sal biliar de 20, um feto com arritmia, e a ideia de intervir... Então, na verdade, eu internei porque o que acontece? Era muito prematuro, né? Não tinha nem 31 semanas. E aí, a princípio, eu falei, bom, esse bebê, a arritmia súbita precede o óbito fetal, eu vou resolver. A princípio foi isso. Só que a hora que entrou com o Ursacol e ela não tinha sintoma nenhum, o feto começou a espaçar já no primeiro dia, segundo, essa arritmia começou a ficar rara. Era muito... Se ela escutava um tempão, ela fez cardiotoco, eu deixei cardiotoco para essa mulher 3 vezes por dia, para ficar escutando mesmo intermitente e pegar e ver se estava melhorando mesmo ou não. E melhorou muito. Teve dia que ela não fez nenhuma arritmia. E aí eu me tranquilizei, porque eu ia tirar um bebê extremamente prematuro. E, na verdade, na literatura, o que a gente tem é que tem muita prematuridade iatrogênica, né? Ou porque você não pode acompanhar, ou você não tem acesso aos exames adequadamente, ou não tem acesso à prova de vitalidade, e aí, no desespero, você tira. Porque esse sal biliar, na verdade, ele não teria indicação de resolução imediata. Aí eu vou falar, mais para frente eu fiz uns slides, só para mostrar ali o risco de óbito fetal de perda em função do valor do ácido biliar. De qualquer jeito, era preocupante uma arritmia, a gente saber que essa arritmia, ela tem relação com a alteração do fluxo de cálcio aí no miocárdio do feto por impregnação de sal biliar, de ácido biliar. Então, tranquilo não estava. Então, se eu internei monitorizando 3 vezes por dia o feto, ultrassom com Doppler todo dia, aí eu falei, eu estou segura para esperar uns dias para esclarecer o diagnóstico melhor e ver se essa mulher está melhorando ou não. Se não, eu ia fazer corticoide e resolver. Interessante exatamente o nível, né, de ácido biliar de 20 e já uma repercussão grave no bebê, né? Porque, sim, geralmente os níveis são maiores para trazerem essas repercussões com disfunção cardíaca, anóxia e etc. Ou seja, níveis de 40 ou mais já são... A luz vermelha já explodiu, né? E aí o bebê, muito bem, assim, eles geralmente têm movimento respiratório, movimento fetal, tônus, a gente vê vários parâmetros. E o bebê estava muito bem. Então, se a gente vai no desespero de resolver, ia pôr um prematuro grave, né, com risco de sequela, ia ter que fazer sulfato de magnésio para proteger o cérebro, ia desencadear uma série de coisas aí. Interessante. E aí, alguém quer perguntar mais alguma coisa para a Fernanda? Ou para a doutora Lúcia, para o Gama? Ou alguém quer comentar? Carol, Virgo? Eu queria fazer uma pergunta que me angustia sempre. Por que o ácido urso desoxicólico
ele é tão eficaz para tratar o prurido da colestase intrahepática da gravidez, e ele não é uma droga eficaz para resolver prurido de outras doenças colestáticas, né? Será que é porque a doença que aqui está, ela é gerenciada pela quantidade de ácidos biliares que são hidrofóbicos, tóxicos, e o que você coloca ali na bile da mulher agora é ácido ursodesoxicólico, que é hidrofílico e faz uma ação colorética, anti-inflamatória, imunomoduladora? Por que o Sacol só é eficaz no prurido da colestase intrahepática? E tem até relação anedótica de que ele pode piorar prurido e outras doenças colestáticas. É verdade, é uma boa pergunta. Eu fico sempre com essa dor de cabeça de por quê, né? Esse mecanismo que você descreveu, ele é em todas as colestases, é isso que ele faz, né? Exatamente. Ele vai substituindo por um mais hidrofílico. Né? Então, essa pergunta é interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas deve ter uma boa explicação. Uma boa explicação, Quem sabe, a Carol está com cara que sabe, né, Carol? Fala, Carol. O microfone está fechado. Né? É que estava tendo uma reunião aqui na janta. Então, uma coisa que é interessante, quando eu fui revisar o Sacol na colestase intrahepática, tem muita meta-análise que nem consegue comprovar o real benefício do Sacol. Sim, sim. A gente acaba usando o Sacol, a sensação que a gente tem quando lê os trabalhos é porque não tem outra opção, que o benefício que é descrito é no prurido, mas me chamou bastante atenção no caso a questão da arritmia fetal ter revertido, coincidentemente ou não, com a introdução do Sacol, porque nos trabalhos ele não mostra benefício ao feto, em matéria, assim, revisão sistemática, mostrando o comprovado benefício do seu uso, e nem com relação ao prognóstico fetal. E eles fazem várias comparações, faz comparação de Ursacol com corticoide, né, com dexametasona, que podia ser usado, né, para tratamento de prurido, Ursacol com rifampicina, tem vários trabalhos comparativos mostrando que não existe aí uma indicação científica tão forte assim. E no prognóstico fetal não mesmo, né? Mas teve um trabalho, acho que israelense, que eu acho que foi o maior acompanhamento de colestase intrahepática, não sei se é por uma questão de local, não tenho essa noção, que nesse trabalho mostrou a redução de parto prematuro, redução de crescimento intrauterino restrito com o uso do Sacol. Mas é um trabalho de força, porque ele tem muita gente, mas na revisão sistemática que saiu, acho que 2019, 2020, não mostrava esse benefício. Então, é uma coisa que é interessante em relação... O que eles falam, Carol, é que o grupo é muito heterogêneo, que é difícil, que cada resolução foi feita numa época, que a paciente não tomou a dose adequada, é tanto senão, que a conclusão não fica... Como todo trabalho de gravidez, né, Fernanda? A gente sempre fica com um problemão, que é difícil fazer estudo placebo controlado, é impossível. E até mesmo acompanhar essas doenças que são mais... Sim, são comuns, né? É um dos estudos mais comuns da gravidez hepáticos, né? Relacionados, mas são raros, né? E é angustiante essa coisa de você fazer monitorização da vitalidade fetal e mesmo estando normal, você não saber quantos dias aquele feto vai ficar bem. Teve um tempo que eu acompanhei, eu fui hepato num hospital que tinha uma maternidade muito forte. Então, eu brinco que todos os meus casos de fígado e gravidez foi desse período que eu trabalhei lá. E a gente acompanhava muita colestase intrahepática gestofinal, que às vezes internava porque o prurido era enlouquecedor. E precisava se fazer alguma coisa e acompanhar a vitalidade. E essa questão dos sais biliares, que demora, eu não sei como que isso até hoje não consegue ser resolvido, que demora uma eternidade, angustia ainda mais, porque você não consegue dar uma resposta muito, né, sólida com relação a prognóstico fetal, e também quando chega o sal biliar muito alto, e a paciente está bem, você também não tem coragem,
já usando um pouco aí do que você falou, você não tem coragem de sugerir uma interrupção, porque às vezes são prematuros extremos, ou ainda existe uma vitalidade fetal muito grande, e você não tem coragem. Eu lembro da Ana Cristina, que acompanhou uma colestase intrahepática, e ela me contando, que o salbiliar veio 40, que é indicativo, né, pelo menos sugerido de interrupção. E ela falou com a paciente, olha, se vier acima de 40, talvez a gente tenha que interromper. E aí a paciente pegou e fugiu dela, faltou 3 semanas, voltou com 37 semanas, não, agora pode interromper, agora tá tudo certo. Então é complicado, né? Agora, tem uns trabalhos que são publicados do pessoal do Chile, que me parece que no Chile e na Bolívia, né, são países com uma alta taxa de prevalência de colestase intrahepática gestacional, né? E eles consideram que talvez ali tenha fatores ambientais, como dieta deficiente em selênio, eles colocam... Vitamina D também, né? Exatamente, e com uma frequência maior do que em outras populações de países da América Latina. E eles têm uma experiência muito grande, não é? Uma casuística maior do que a gente possa imaginar aqui. E eles sempre colocam o papel do ácido ursodesoxicólico como o benefício para o prurido e para a mãe. E, de fato, para o concepto, você não sabe que real papel ele tem, né? E aí é o monitoramento do ácido, dos ácidos biliares que vai fazer o obstetra ter a referência de quando intervir para interromper a gestação e quando segurar essa gestação, né? Essa arritmia cardíaca fetal é uma coisa bem comum em prematuro, né? Então, quando apareceu, se ela não tivesse me falado, estou com uma coceirinha, provavelmente ia fazer o eco, ia repetir o eco, ia falar, vai melhorar, ou ela ia piorar um monte a arritmia e a gente ia começar a tentar achar a causa. Mas poderia ser uma coincidência. É que a hora que eu comecei a levantar um monte de coisa, eu mandei para o Eduardo, pelo amor de Deus, olha o que eu achei aqui, não sei o que, iminência de óbito, aí que começou. Mas, assim, dizer que foi muita coincidência depois de 10 dias a mulher nunca mais ter arritmia nenhuma, né? Bom, gente, eu vou mostrar o último slide e eu pedi para a Fernanda falar um pouquinho para a gente dessas colestases gravídicas, mas esse slide aqui é a doutora Maria Lúcia Togama, mostrando o que eles vão ter de resultado. Oh, caramba. Então, eles encontraram essa variante nessa posição 582, uma troca de arginina por triptofano, né? E no gene ABCB4, como Gama sugeriu, em heterozigose, e consideraram provavelmente patogênica. Esse laboratório é do Einstein, acho que é todo genômica, eles analisam, essa está na última linha aqui, os genes que eles avaliam. Então, o acúmulo dessa evidência, né, eles colocam como patogênica e que estaria associado com essas situações. Então, eu não sei se o Gama quer falar um pouquinho dessas coisas que ele andou lendo para poder saber o que a gente faz com essas mutações. Aí, quando Lúcio, vocês acabaram vendo as mutações, são 9 mesmo, vocês fazem mais? Não, vai fazer mais. Mais, o painel que a gente vai fazer, ele tem... Bom, eu nem contei, porque são linhas e linhas de genes que são avaliados, mas eu tenho impressão lá que deve ter quase uns 30 genes diferentes para diagnósticos de uma série de doenças hereditárias. Tem um conjunto que é mais voltado para as colestases mesmo, hereditárias, né? Que aí estão mais envolvidos esses genes, ABCB4, ABCB11, a TP48B, que são os mais relacionados com os PFICs, com a colestase intrahepática da gestação e com a LPAC, que são as doenças que a gente vê na clínica, né? Os BRICs, os PFICs, LPAC e colestase intrahepática da gestação. Então, tem
esse painel envolve todos os genes que determinam estas condições. Mas tem também lá para pesquisa de deficiência de alfa-1-antitrypsina, para fibrose cística, para pancreatite autoimune. Então, é um painel bem amplo assim, de doenças genéticas, né? Então, a gente até aproveita que está todo mundo aqui, se tiverem casos lá do ambulatório, que tenham estas suspeitas, ou de PFIC, ou de alipate, ou de colestase intrahepática da gestação, fala com a gente para a gente colocar lá numa lista para fazer a coleta, né? E, assim, do ponto de vista laboratorial, eu achei que 9 dias foi até bom, né? Porque tem laboratório que solta com mais que isso, com 3 semanas, você tem um resultado de sal biliar. A paciente teve sorte que internava, o convênio dela cobriu o Einstein, cobria o Fleury, cobria tudo, não é a realidade, né? Mesmo nos outros laboratórios, né? Exato. E na escola, então, nem pensar, né? Nesse tipo de dosagem. Mas eu acho que vai ser bem legal a gente ter essa oportunidade. E a colestase intrahepática da gestação é uma que é multigens, né? É uma das que pode ser determinada por várias mutações diferentes. Por isso que é legal ter o painel, né? E uma coisa que eu queria saber, assim, tipo, essas pacientes que têm hereditariedade, que a colestase é hereditária, que você comprovou, tem prognóstico pior, tem risco depois de ter alguma doença hepática pós-natal? Sim. Além da recorrência, não é? Porque em outra gestação ela pode ter uma chance de 70%, exatamente, até 70% de recorrência de colestase intrahepática gestacional. E com um prognóstico sempre ruim para o concepto, nunca para ela, né? Mas tem uma relação de predisposição a CBP, né? Lá no futuro, né? E se ela usar anticoncepcional, por exemplo, né, tem mais chance de fazer colestase pelo anticoncepcional, no período fora obviamente, desse período gravídico aí estabelecido, né? Então, hoje, por um acaso, eu peguei uma paciente no consultório e ela já veio com o bebezinho dela, está com 11 meses de vida, e ela teve uma colestase intrahepática da gravidez com 33 semanas, com um prurido que a gestação foi interrompida porque o prurido era tão intratável que ela não respondeu ao Ulsacol, né? Ela fez uma dose de 15 miligramas por quilo de peso dia e a gestação foi interrompida com 36 semanas. Com 2 semanas, ela já não tinha prurido algum, né? E laboratorialmente o que ela tinha na época era uma LT de 300 e pouco, uma ST de 100 e pouco e uma gama GT de quase 500. Por isso que eu quero colocar ela nesse programa, porque eu acho que ela é a BCB4 também. Porque quando você vai ler as diversas mutações da colestase intrahepática da gravidez, quando a mutação é a BCB4, geralmente a gama GT se eleva. Nas outras mutações, a gama GT é normal, né? Então, tem essa correlação laboratorial também aí que é interessante. Você falou o risco de CBP, não sei se tem obstetra aqui também. O que é? Colangite biliar primária. Né? A antiga cirrose biliar primária, entendeu? Desculpa. Né? E hoje até fiz uma coisa individual, assim, claro, eu estou aqui, eu e a paciente, aí eu pedi um FAM, pedi um antimitocôndria, digo assim, deixa eu ver se ela vem com citoplasmático pontilhado reticulado ou um AMA, para prever se no futuro se esse marcador vai dizer se daqui a 10 anos ela pode desenvolver uma CBP. É claro que isso não é recomendação nenhuma, foi uma conduta individual minha, né, mas por curiosidade, né? Eu acho que é interessante fazer. Eu acho só que interessante que eu andei vendo na época que eu preparei aula no outro congresso de fígado na gravidez, né, de hepatites virais na gravidez, foi a associação de hepatite C nas grávidas como desencadeante de colestase gravídica. Principalmente pelo número aumentado que tem agora nos Estados Unidos, por causa dessa epidemia de opioide, até a recomendação de fazer teste de hepatite C ficou meio obrigatório durante a gestação nos Estados Unidos, que eu achei que até que já fosse, e está se discutindo muita coisa em relação à hepatite C, até de
tratar durante a gravidez a hepatite C. E tem essa outra peculiaridade de se associar com colestase intrahepática. E a outra coisa que eu vi, Gama, a maior associação de consequência de uma colestase gravídica é câncer da via biliar. É a que mais ganha do que outras doenças autoimunes, doença pancreática. Sim. Então, é aquele paciente que você, além disso que você falou, de precisar prever que isso vai acontecer em outras gravidezes, existe meio que essa predisposição, né? Câncer de vesícula, né? E de coloscarcinoma. Essas doenças genéticas aí sempre tem a história dos fatores epigenéticos, né? Tem alguma coisa que nem o Gama estava falando lá no Chile, será que tem alguma coisa relacionada em alguns lugares à dieta, vírus C, tudo modulando a expressão, né, do defeito genético. Essa paciente, por exemplo, dá a impressão que ela expressou levemente o defeito, né? Porque ela não fez elevações muito importantes das enzimas, ela não teve quase prurido, um prurido muito pouco importante, então dá a impressão que ela teve uma expressão reduzida, né, do defeito que estava aí, que foi constatado, super legal. Finalizando, antes da gente ouvir a Fernanda, o Gama falou da deficiência do selênio, mas o mais comum até de se achar, isso que a Fernanda falou, a deficiência de vitamina D, porque ela é muito comum também em países escandinavos. Eles acham que o sono ativando, você vai ter mais chance de ter uma colestase. Além do Chile, é o segundo lugar, o que tenha mais, tanto quanto, né, os índios lá araucanos do Chile, é o povo na Escandinávia, né? Mas legal. Você quer falar, Fernanda? O que você preparou aí para ensinar a gente? Você quer parar a sua apresentação? Aí. Aí vai começar aquela coisa que não acha... que no meio da aula, que aconteceu um negócio aqui, eu pluguei o celular, acabou a luz aqui e voltou. Acho que não pode pôr... Deixa eu ver. A Eunice é a experiência maior em tecnologia. Eunice, Que é isso? eu acho que eu vou te passar a aula aqui no WhatsApp, porque o meu, eu acho que a hora que caiu tudo aqui, deu um tilt aqui, sumiu. A apresentação. Pode passar. Gostou do caso, doutor Gama? Belíssimo, belíssimo. E aí, assim, eu acho que uma coisa que é interessante, assim, se fosse um outro obstetra que não fizesse gestação de alto risco e a paciente talvez dissesse, estou com uma coceirinha na barriga, talvez ela realmente levantasse e fosse embora, né? Acho que sim. E aí a doutora Fernanda... Mas eu acho que eu sou muito pé frio, muito. Eu sou motivo de piada das colegas, falam, eu não vou passar no seu consultório, que tem umas coisas muito loucas. Mas é isso que te dá experiência. Exatamente. É esse consolo que toda vez me dão. Aí eu falo, acho que é para fazer outra coisa. Eles falam, não, é bom, é experiência. Eunice, chegou aí? Nossa, que esquisito, a apresentação está aberta. Já estou abrindo aqui, só um minutinho. O teu entrou? Está visualizando? Porque agora eu achei aqui também. Já está aqui na tela, já.
Eunice, eu acho que você pode até passar, que era isso que eles estavam falando, que eu coloquei aqui da... Quer voltar lá, só para as residências, de repente tem alguém da obstetrícia aí? Espera aí. Ó, pode passar. Eu coloquei aqui a variação na literatura, que foi aquilo que o Gama falou, né, da variação geográfica, que deve ter algo a ver, né, e aí os índios lá chilenos, que chega a 27%, né, mas a variação no mundo em torno de 0,3% a 5%, que aqui nos Estados Unidos. É mais comum em gestação múltipla, né, do que gestação única. E outros fatores de risco, além dos que vocês falaram, a idade materna avançada, que é a idade materna acima de 35 anos, que é o que a gente mais vê hoje, né? Pode passar. Então, a questão do estrógeno e a progesterona, que parece que tem, né, relação, mais o estrógeno que a progesterona, e os outros fatores que vocês já falaram, né? Pode passar. Então, os ácidos biliares, eles vão cruzar a placenta e eles impregnam os tecidos fetais e o líquido amniótico. Então, a gente sabe que tem um risco maior de óbito fetal, de mecônio, de prematuridade, tanto prematuridade por... ele deixa com os receptores de ocitocina da musculatura uterina, do miométrio, eles ficam mais receptivos à ação da ocitocina. Então, essa paciente pode ter um trabalho de parto prematuro, ou uma prematuridade eletiva, né, ou iatrogênica em função da doença. Então, e muito mais síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido e admissão em UTI. Então, tem uma meta-análise que foi, até acho que a Carolina estava falando, que tem mais de 5.000 casos, aí eu coloquei aqui que era só para ter uma ideia do risco de óbito fetal, em torno, o risco de óbito fetal na colestase intrahepática, de trabalho de parto prematuro, em torno de 13,4%, a prematuridade iatrogênica com um odds ratio de 3,6%, e incidência de mecônio de 18,7%, que é bastante, contra 10% nas gestantes sem colestase. Admissão em UTI também maior. Pode passar a próxima. Tem esse trabalho aqui, pode passar a próxima. Então, esse trabalho mostrou um risco de óbito fetal em função do sal biliar, do nível de sais biliares, menor que 40, em torno de 0,13, isso é nesse trabalho, tá? Então, outros trabalhos a gente vê incidências de 0,3, 0,4, que é igual ao da população sem colestase, né? Incidência de óbito fetal em algumas, é uma referência americana em torno de 0,3 aproximado. Então, é muito próximo da população geral. Entre 40 e 99, em torno de 0,28, e maior ou igual a 100, 3,44%. Então, é 10 vezes maior do que na população gestante geral, sem a doença. Pode passar a próxima. Tem esse outro trabalho, outra revisão, pode passar a próxima. E aí também, não precisa ler tudo isso, mas mostrando também que você vê que acima de 100, o que é para a gente guardar, que acima de 100 micromol por litro, a gente tem uma incidência muito aumentada aqui de óbito fetal, e é para assustar, é para a gente saber que eu acho que assim, eu acho que os obstetras não têm familiaridade com a dosagem de sal biliar, primeiro porque a gente não tem acesso, e segundo que é uma doença rara, né, então não aparece tanto, eu acho que é bem importante ter essa referência dos valores e das faixas que a gente pode se preocupar mais ou menos. Aí eu vou falar da resolução, pode passar a próxima. Então, gestante com ácido biliar maior ou igual a 100, que é maior risco de óbito fetal, principalmente nessa idade gestacional, começa a aumentar muito o risco em torno de 34 até a 36 semanas. A fisiopatologia do óbito fetal bom, tem muito para esclarecer ainda. Uma delas é a arritmia fetal repentina ou o espasmo de vasos da superfície placentária, induzido pelos níveis altos de ácidos biliares.
a coexistência, o que eles frisam bastante é que a coexistência de outras patologias na gestação pode piorar muito o prognóstico fetal, como diabetes gestacional ou hipertensão, a pré-eclâmpsia. Tem alguns trabalhos mais novos cogitando que a colestase interhepática pode levar a um aumento de risco, não sei se você já leu, Gama, isso de pré-eclâmpsia. Então, estão se cogitando outras patologias sendo de maior risco em função de ter iniciado uma colestase. Trabalho de parto prematuro, então, tem relação com as pacientes que iniciam um prurido mais precoce. E restrição de crescimento, tem trabalho falando que parece que o peso fetal foi menor, mas isso está uma incógnita, porque para você ter restrição de crescimento, você tem que ter uma vasculopatia crônica, né? Não é uma coisa aguda. Então, isso ainda não está tão estabelecido, eu acho que a gente vai saber daqui a um tempo. Pode passar a próxima. Então, o tratamento vai reduzir o prurido, redução de risco de mortalidade fetal tem uma coisa super díspare de um trabalho para o outro, né? Eu acho que os mais recentes estão cogitando a melhora do sal biliar, melhorando o prognóstico fetal, mas isso a gente ainda não sabe. E a maior parte das condutas também não é uma coisa super estabelecida de repetir os exames semanalmente, no mínimo. Pode passar a próxima. Então, essa paciente, no caso que a gente apresentou, está usando 300 miligramas 2 vezes por dia, com remissão completa do quadro clínico. Geralmente, a redução do prurido acontece, né, entre 1 e 2 semanas. Melhora dos parâmetros bioquímicos, na literatura, eles falam em 3 a 4 semanas, o dela foi 3 semanas, que melhorou, o TGO, TGP ficaram normais, e os sais biliares também. Aí tem aquele trabalho enorme que a Carolina falou, que eu uso que foi um grupo usando placebo, que eu não sei como que funciona a ética de uma coisa dessa, um grupo usando placebo e o outro usando o ácido desoxicólico, e que não houve melhora do prognóstico fetal, só que os grupos são super heterogêneos, a idade gestacionais super díspares e um monte de limitações dessa revisão. Pode passar ao próximo. Então, monitorização laboratorial dos ácidos biliares e das transaminases, se tiver esteatorreia, né, porque em função da colestase, sempre pensar em alteração do tempo da protrombina e ver a necessidade de administração de vitamina K. A gente teve, eu acho que eu nem sei se o Eduardo lembra, mas nós tivemos uma médica que a gente compartilhou há muito tempo, o menino já tem uns 10 anos, ela teve esteatorreia, ela teve tudo. Ela começou o quadro clínico e afundou e tinha as enzimas quase 400, 500. Sintoma, então, prurido precede as alterações laboratoriais em algumas semanas, né? Pode passar. E aí, uma coisa que a paciente e o marido começaram a me questionar depois de um certo momento, porque remitiu todos os sintomas e o ácido biliar veio lá embaixo. Ah, doutora, eu não tenho isso, então, né? Eu até estava falando com o Eduardo que alguns trabalhos falam, se você começou o prurido, você não tem acesso aos exames, ou você não conseguiu colher logo, você inicia a medicação e vai fazer os exames 2, 3 semanas depois, você vai ver que vai estar realmente tudo normal, né? Ou muito próximo do normal, e às vezes confunde o diagnóstico. Então, perfil biofísico fetal, no mínimo 2 vezes por semana. No caso da minha paciente, quando você vê se tem relato de arritmia fetal súbita, precedendo o óbito fetal, então internar a paciente nesses casos, né? Mas há na literatura casos de óbito fetal com exames normais super recentes. Então, a gente não tem um tempo para dizer de segurança daquele exame, prova de vitalidade normal, quanto tempo aquele feto vai aguentar, sem ter o resultado do sal biliar, que é uma realidade na maior parte dos serviços, não ter esse resultado. Mobilograma é gráfico de movimentação fetal, é uma coisa mais vaga, mas a gente dá uma referência para a paciente, a gente fala, ó, depois do café, almoço e jantar, você vai deitar do lado esquerdo e contar o número de movimentos fetais. Se ele mexer mais que 6 vezes, teoricamente está dentro do normal. Se ele mexer menos que 6 vezes, você vai até o hospital e vai fazer monitorização da vitalidade. Então, mobilograma também é uma coisa que você acaba responsabilizando a paciente por
ficar atenta ao movimento fetal em casa e dar um parâmetro mais objetivo para ela, porque o feto dorme também em alguns períodos. Então, ela vai falar, não mexeu, mas não mexeu há quanto tempo? Então, a gente ensina a monitorizar, depois que chega a glicose, o feto acorda. Então, é nessa hora que tem que monitorizar. Pode passar a próxima. Então, no UpToDate, e assim, tem a recomendação do Royal College, tem do ACOG, mas mais ou menos, isso aqui é mais ou menos um compilado aí. Quando tá os ácidos biliares menor que 40 micromol por litro, indicação de resolução entre 37 e 38 semanas, você vê que é um período grande, de quase 2 semanas. Eu acho que aí a gente tem que ter bom senso em ver como estão os exames laboratoriais e ficar em cima da vitalidade fetal. Depois que passou do termo, a gente sabe que a gente está no lucro aí, né? Então, esperar demais também, de repente, não é que no caso dessa paciente minha, ficou tudo normal, né? Então, a gente vai continuar fazendo os exames. Qualquer alteração, passou do termo, vai resolver. Entre 40 e 99, resolução e indicação entre 36 e 37 semanas, e maior ou igual a 100, 36 semanas, ou antes, tentar sempre chegar o mais próximo, ou um pouquinho mais das 34 semanas, que você sai de uma faixa aí de prematuridade de maior risco para o recém-nascido, e se não tem condições, se não há melhora do prurido, do quadro clínico, com tratamento medicamentoso, piora da função hepática, apesar do tratamento, história prévia de óbito fetal antes das 36 semanas, ou se essa mulher está numa colestase recorrente, tem que acender uma luz vermelha aí e pensar em não esperar essas 36 semanas. Diagnóstico de colestase, então, quando é feito no final, aí é fácil, né? Esses casos são fáceis, é que nem pré-eclâmpsia com 37 semanas, aí é muito fácil. Tá no termo, e aí você fez o diagnóstico nessa fase, você vai resolver e tá tudo certo. E saiu. E o diagnóstico a partir das 39 semanas, aí tem que discutir bem a vantagem de indução ou uma conduta expectante que não tem o menor cabimento com 39 semanas, né? O que a gente tem na literatura é que a indicação, você não tem uma indicação precisa de cesárea se você não tem alteração de vitalidade do feto, mas durante o trabalho de parto, esses fetos têm incidência maior de anóxia, têm incidência maior de sofrimento fetal. Então, eu acho que tem que pesar bem que caso vai ser esse que vai submeter uma indução. E essa paciente minha, ela tá com o quadro clínico dela, tá ótimo, né? Ela tá super bem, o feto bem, não teve mais nada. Então, acho que tem que ponderar aí quem é. Agora, existe uma coisa meio radical em torno do parto e tudo mais, que tem que tomar bastante cuidado. Pode passar a próxima. Então, esse aqui é um quadrinho simplificado disso que eu falei, né, que eu acho que é legal, até vou deixar isso com os residentes, que eu acho que é um bom guia. Pode passar a próxima. Aí, tem algumas diferenças aqui no Royal College, no tempo de resolução, ou da COG, em função do sal biliar, mas é parecido com o que eu falei. Pode passar a próxima. Então, conduta no parto, indicação obstétrica, então, em função da vitalidade do feto. Durante o trabalho de parto, o ideal é que se faça a monitorização contínua com a cardiotocografia. E não parece, tem trabalho estudando incidência maior de hemorragia pós-parto, em função do uso da medicação, do Sacol. E aí não foi encontrado relação, e a única coisa é que lembrar sempre, no caso de esteatorreia, de ver o tempo de protrombina, porque essa paciente parto sangra, né, tanto normal quanto a cesárea pior, e a gente tem que lembrar desse fator, caso a paciente tenha esteatorreia. Então, aleitamento, se essa paciente, bom, como falar, a colestase em si não tem nenhuma restrição, a paciente pode amamentar, o sal biliar não vai prejudicar o recém-nascido, né? Geralmente tem uma remissão no pós-parto. A medicação é descontinuada, né? Normalmente, quando o trabalho de parto inicia. E, se for necessário, aqueles quadros persistentes, a paciente pode amamentar. Pode passar o próximo.
Contracepção, as pacientes que estão em aleitamento, eu coloquei aqui a referência de anticoncepção combinada, que tem estrogênio e progesterona, mas as nossas pacientes amamentando, elas não vão usar estrogênio, elas vão usar só progestágeno. E aí, o CDC considera aceitável o uso do progestágeno para pacientes com colestase prévia ou relacionada a anticoncepcional combinado, porque aí não tem estrogênio, então a gente tem no mercado, hoje, agora tem uma pílula nova só com progestágeno, que é a drospirenona, que é o Slinda, tem o Cerazete, tem várias pílulas aí, e tem o injetável trimestral também, que é a medroxiprogesterona. Pode passar a próxima. Tomar cuidado, eu coloquei ali, não seria para pós-parto, mas tomar cuidado com a paciente que teve colestase prévia em função do uso de pílula combinada, né, que aí você não vai administrar a pílula com estrogênio de novo, né, para essa paciente, e é contraindicado. Eu acho que é isso. Faltou alguma coisa? Faltou que a gente não sabe. Ninguém sabe nada disso. Muito legal. Fernanda, só para sanar uma ignorância minha, quando falou que coloca a grávida em decúbito lateral esquerdo e a criancinha tem que mexer 6 vezes. Sim, o decúbito lateral esquerdo é para deixar a veia cava livre ali. Sim. É para não dar hipotensão, porque senão ela vai passar mal. E a gente pede para ficar do lado esquerdo e para ficar parada fazendo isso, porque você não consegue, por exemplo, ela está lá, ela vai lavar louça, ela vai trabalhar, ela vai sei lá o que, ela não vai prestar atenção. E a mulher grávida, sadia, assim, você tem... A barriga vai crescendo, o útero vai aumentando de volume ao longo dos meses, a recomendação de deitar do lado esquerdo é mais saudável para ela do que... Sim, você melhora a circulação placentária. Sim. Mas lógico que não dá para ficar direto do esquerdo, claro, ela vai virar do direito, ou semi-sentada, né? Perfeito. Então, você tem que descomprimir a cava. E elas sentem mal, né? Se ela deitar em decúbito total dorsal, ela começa a ter náusea, tontura, então cai bem a pressão, né? Perfeito. Automaticamente ela já deve escolher preferencialmente o decúbito lateral esquerdo, né? No começo elas querem dormir de bruço, quer fazer buraco no... Eu já escutei cada coisa, eu queria fazer um buraco no colchão, dormir de bruço. Que não é fácil, né? A Carol quer falar alguma coisa. Fala, Carol. Não, acho que só parabéns, Fernanda, foi ótimo, eu sou apaixonada nesse tema de fígado e gestação, eu sempre propositalmente me coloco para dar essas aulas, porque eu adoro, e eu acho que é uma coisa assim, porque tem os residentes aí, que eu acho que é sempre legal de ficar de informação, é a gente saber o que é normal na gestação dos exames. Para a gente nem só ignorar coisas que deveriam ser valorizadas e não perseguir exames Carol, que são normais, né? Uma coisa bem importante, que assim, no começo, no dia que ela falou da coceirinha e tudo mais, mesmo assim eu acabei pedindo uns marcadores, inclusive de pré-eclâmpsia, fui pedir proteinúria e tudo, porque também pode comer bola, né? Pois é. GP estourado, de repente tem uma plaqueta baixa, a pressão tá mais ou menos, essa mulher tá fazendo um HELP. E não Exato. uma fase. Exato. E assim, as grandes doenças graves do fígado, né, elas acontecem ali no 3º trimestre. Sim. E elas podem começar muito pouco, oligosintomáticas e com poucas alterações. É muito mais a suspeição que tem que ficar sempre muito atento. Então, assim, acho que até para os residentes lembrarem muito disso, assim, transaminase é normal na gestação. TGO e TGP não é para estar alterada. Se está alterada é porque tem alguma coisa. Pode estar alterada e não ter uma relevância clínica com relação, como nem tem, né, com relação à função do fígado. Mas elas são normais. Bilirrubina é normal na gestação. Se ela vier alterada, tem alguma coisa, né, e tem que investigar. INR é normal. Agora, assim, albumina vai estar baixa. Fosfatase geralmente está alta, porque tem a fosfatase fetal. Então, também não é para sair perseguindo uma fosfatase isolada. Sim. Gama GT normalmente está normal, né? Então, acho que essas lembranças é só para a gente não passar por esses exames e considerar o normal alterado e o alterado que é normal, né? Agora, uma coisa para os residentes também é assim, aí que tem que ser corajoso. A gente não tem esses sais biliares na maior parte dos hospitais.
né? E quando tem, demora pra caramba, não ajuda nada. E aí é bem difícil de você tomar uma decisão quando é prematuro. Quando está com 36, 37 semanas, você está tratando e o quadro clínico está piorando, que nem essa paciente que eu falei, que o Eduardo viu, que o menino está grande já. O dela foi muito característico e evoluiu rápido, teve esteatorreia, fez vitamina K e é fácil. 36 semanas acabou, é um quadro clínico grave, vai lá e resolve. O duro são esses prematuros que você não tem o sal biliar, e aí eles vão ter que tatear pelo quadro clínico e os exames, né? O que tem. E que dirá fazer semanalmente, que nem você colocou dos guidelines, né? É mais difícil ainda, né? Então, é muito complicado quando você não tem essa ferramenta. E às vezes você acaba internando por uma insegurança dessa paciente ficar em casa, né? Fernanda, eu vou fazer uma pergunta que mudar o assunto aqui no que você falou. Você me passou os códigos dela no Fleury e você logo, exatamente isso que você falou, você pediu biomarcadores para pré-eclâmpsia. Sim, é isso? Isso é mega importante, é bom vocês saberem também. Porque existe uma relação de soluble FLIT, PLGF, que está alterada, é um marcador para pré-eclâmpsia grave, que você faz e tem as referências, todas as referências em função da idade gestacional. E aí você vê se aquela paciente vai degringolar o quadro da pré-eclâmpsia nas próximas semanas ou não. Como ela estava com a pressão super baixa, mas como era um quadro clínico não característico de nada, nem de colestase, nem de pré-eclâmpsia, nem de nada, eu acabei pedindo tudo de uma vez, por causa da arritmia, eu assustei com a arritmia. Na verdade, foi isso. E aí, esse soluble FLIT PLGF, posso mandar alguma coisa depois só para vocês lerem, mas é uma relação, um marcador que fica alterado, placentário, e aí a gente usa esse marcador no primeiro trimestre para fazer cálculo de risco para pré-eclâmpsia abaixo de 34 semanas, de 37 semanas. E aí a gente usa o AS e o cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia prematura, né? Obrigado. Alguém quer perguntar mais para a doutora Fernanda? Só uma curiosidade. Quando você fala HELP, pré-eclâmpsia, esteatose hepática aguda da gravidez, que são as doenças mais potencialmente mais graves e com taxa de letalidade para mãe, você já viu HELP no pós-parto, Fernanda? Já, né? Já vi no eclâmpsia no pós-parto, HELP no pós-parto, de internar para UTI, usar várias medicações, sim. Perfeito. Que na evolução da gestação estava tudo bem, e no pós-parto ela desabrocha uma plaqueta baixa e vai... Pode acontecer. Tudo bem, assim, às vezes é uma coisa que começou no pós-parto imediato, né? Ela devia estar iniciando um processo ali e começou no pós-parto imediato, mas existe, sim, no puerpério, de degringolar algum caso de pré-eclâmpsia. É difícil, não é isso? Que nem esse cálculo de risco de pré-eclâmpsia grave abaixo de 34 semanas. Aí você dá o AS e o cálcio para a paciente, aquelas acima de 37, as pré-eclâmpsias acima de 37 semanas não previne fazendo esse tratamento. Então, e às vezes o que acontece é no final a paciente tem uma pressão mais próxima do que ela tinha no início da gravidez, que não é tão baixa. E aí tem colega que a paciente se queixa, hoje mesmo a gente terminou uma consulta com os residentes, e a paciente falou que estava um pouco nauseada, ambulatório de hipertensão, eu falei para ela, você chegou a ver estrelinha? Ela fez assim, não. Aí, quando eu estava saindo da sala, ela falou, não, estrelinha eu não vi, doutora, mas eu vi flashes. Eu falei, que legal. Então, vai internar. Vi flashes. Tá ótima. Tá maravilhosa. Eu vou te fazer uma outra pergunta para agradar o doutor Gama. Fala um pouquinho de gravidez no lúpus. Sim. Mas o que você quer saber? Então, assim, você contraindica a gravidez em pacientes com lúpus, em atividade
clínica, mas uma atividade clínica de um lúpus não agressivo, por exemplo, sem nefrite lúpica, sem... Você aconselharia essa mãe a não gestar até que a doença estivesse em plena remissão? Ela tem que estar, assim, você tem uns critérios, né? Então, ela tem que estar pelo menos 6 meses fora de atividade, o ideal é 6 meses a 1 ano fora de atividade. Aí existe aquela lúpica, que só tem atividade articular e pele. Uhum. Essa aí é light, qualquer um resolve. Pois essa aí você contraindicaria absolutamente, não pode gestar. Não, se ela estiver fora de atividade... Então, o que tem nas pacientes com doença reumática é que elas usam muita medicação teratogênica. E algumas, tirando a hidroxicloroquina, como fala, prednisona, o resto das medicações, todas, você tem que, por exemplo, o que é contraindicado? O leflunomida, que tem que parar por 2 anos para engravidar, ou você tem que usar colestiramina para lavar o sangue da mulher, da leflunomida, e o micofenolato. Ela não pode estar usando essas medicações. Então, se essa paciente está indo ao reumatologista e manifestou a vontade de gravidez, ele conseguiu adequar a medicação, ela está com a hidroxicloroquina e no máximo a prednisona, em dose baixa, o ideal é que esteja abaixo de 10, até 10. Né? E se a paciente está com dosagem de medicação só profilática, hidroxicloroquina e a prednisona em dose baixa e mais de 6 meses fora de atividade, você libera. Sempre faz anti-RO e anti-LA, porque as pacientes com anti-RO e ou anti-LA positivos, elas têm risco de bloqueio atrioventricular do feto, então a gente faz ecocardiograma seriado a partir de 16 semanas. E aí as que estão em atividade renal, geralmente elas são hipertensas crônicas, essas daí têm um pior prognóstico, mais risco de pré-eclâmpsia, mais risco de prematuridade, em função de complicação da gravidez. As que têm hipertensão pulmonar, a gente contraindica engravidar, não pode. E aí, a doença renal não pode estar ativa, né? A mesma coisa. E, assim, a doença não pode estar ativa há menos de 6 meses e ela não pode estar usando medicação teratogênica. E lembrar sempre que a gente conversa bastante com o pessoal da reumato, de tipo, sempre que você pega uma paciente com doença grave, crônica, qualquer doença, tem que lembrar que essa mulher está tendo relação. E aí, ela perguntar, né, você está com alguém tendo relação, o que você usa de contraceptivo? Tem que ter na anamnese isso. Porque elas não é conversado, a paciente vai embora, e hoje nós pegamos uma paciente com abortamento precoce, que eliminou espontaneamente, e ela é transplantada hepática. E ela está sem nenhum método contraceptivo. Então, eu falei, não, você não vai embora daqui sem nenhuma prescrição. Aí liguei para um, para outro, e ela está tudo bem, né, ela está com o transplante, e a gente deu progestágeno injetável, porque ela vai por um DIU, mas até essa paciente voltar para o planejamento familiar e colocar o DIU, ela voltou grávida. Então, isso acontece muito, a gente acaba pegando para pacientes engravidando com uma doença totalmente descompensada, porque ninguém conversou sobre nada. Não espera a consulta, melhor ligar para a gente, que nem o pessoal da Reumato, eu acabei conhecendo todo mundo, em função de uns casos cabeludos que eles mandam lá, e aí eu ligo mesmo, eu falo, ó, não, na dúvida, um liga para o outro, é melhor do que deixar a paciente embora sem contracepção. Super obrigado, Fernanda. Eu não sei se o Gama está feliz, que o Gama é o nosso look. A Renata queria perguntar, Edu. Eu tenho uma dúvida. Quando resolve o parto, a doença vai regredir com certeza? Tem indicação de manter o Ursacol por mais tempo no puerpério, alguma coisa assim? Não. Nossa. Pelo que eu li, vocês sabem. Acho que é raro, né, ter quadro persistente, né? Geralmente os sintomas vão embora, né? Se houver persistência de prurido, você tem que reavaliar a paciente buscando outro diagnóstico, que talvez seja uma sobreposição. E ali não era só colestase intrahepática da gravidez, porque no final de, no máximo, 2 semanas, o prurido vai embora. Né? Uma coisa que eu ia perguntar, tem mais risco de esteatose essas pacientes com uma alteração
com mutação genética? Não, esteatose não. São doenças sempre colestáticas que estão associadas, né? Ou a colangite biliar, ou fazer de novo colestase da gestação, mas esteatose não. Tá. Vamos dar boa noite para a doutora Fernanda e agradecer. Obrigada a vocês, também aprendi bastante. Muito bom, você me liga, mas às vezes, segundas e quartas, normalmente nós começamos umas 2 horas da tarde e ficamos até umas 6. Tá. Se tiver um paciente no ambulatório, querendo que a gente veja, e de manhã, na terça, acho que você também já teve umas 2 transplantadas, nós temos um ambulatório que é fígado-rim. Tá. Se o paciente não tem que ir para casa, voltar, a gente pode também... Não, quando eu descobri que tinha esse ambulatório fígado-rim, que eu achei que eu estava vendo várias pacientes com patologia associada. Eu falei, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada, isso tem alguma ligação. A hora que ele falou isso, os outros colegas começaram, que loucura é essa que se arrumou? A gente não quer nem aprender. Então é isso. Manda lá no dia que a gestante estiver lá, porque às vezes até agendar, até voltar, até você me ligar, a gente tem sempre alguém segunda e quarta à tarde, e a Lúcia está sempre na terça de manhã. E essa paciente, por exemplo, você viu que ela tem lá a mutação, ela tem que voltar lá para ser aconselhada em relação às possíveis outras doenças, né? Eu acho que é interessante. E fazer isso que o Gama fez na dele no consultório, já pede uns autoanticorpos, acompanha, orienta em relação à anticoncepção, isso você deve fazer também, né? Sim. Mas em relação ao prognóstico dela de longo prazo, fazer... Uma outra coisa que existe, a arritmia, sim, a arritmia fetal tem pacientes sem doença reumática que tem anti-RO ou lá positivos. Então, a gente, não sei se você viu nos exames, Eduardo, que eu pesquisei também. Então, eu pedi o anti-RO, anti-LAR de qualquer maneira, porque às vezes a gente vê esse paciente que pode desencadear alguma doença reumática, mas não, às vezes não. Às vezes não vai ter nada e só tem o anticorpo. Só tem o anti-RO, né? E tem a arritmia. Você vê essa trinca de anti-RO, anti-LAR e anti-RNP num pacote juntos fazendo lúpus neonatal e ou BAVT? Tudo junto? Esses 3 marcadores juntos. Anti-RO, anti-LAR e anti-RNP. Bem pouco aqui na escola dos casos. Você vê mais anti-RO. Sim, mas anti-RO lá, mas tem bem pouco caso de... É aquela coisa, os 2%, né? Sim. Tem baixa incidência. Fernanda, só para finalizar, eu já te dar boa noite, mas você me mandou uma fotinho agora no final do dia de mecanismo que explica que o Ursacol melhore a arritmia. É um artigo. É coisa de louco. Eu vou te mandar o artigo, mas ele é um artigo mais recente, que está falando que o Ursacol melhora o distúrbio que o sal biliar faz na condução do cálcio no miocárdio do feto. Muito legal. Que diminui o sal biliar e melhora a toxicidade. Bom, gente, vamos dar boa noite, vamos jantar. Agradecer. Muito bom, obrigada. Muito boa a sessão. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. A todos. Tchau, boa noite.